liberado para estar conosco, amém? Eu, juntamente com ele, fomos fundadores deste ministério, né, há quase 30 anos atrás, ali na cidade de Braslândia. E então a liderança daquela igreja, então, vamos dizer assim, liberou o passe do jogador, vamos dizer, né? E eu queria convidar o pastor Edson aqui para a gente orar por ele, amém? Recebê-lo como membro da Rio de Vida, amém? A gente recebê-lo aqui como membro da Rio de Vida. Vamos ficar de pé, amém? Fique de pé, vamos orar aqui por esse profeta aqui, amém? O pastor Edson tem um ministério muito forte, muito na palavra, amém? Uma história de vida, uma experiência de vida. Eu acredito que ele vai passar aí por um tempo aí de conhecer a igreja, da igreja conhecê-lo, de casar, enfim, tem todo esse processo, mas eu acredito que ele vai, no tempo de Deus, no momento, ele vai estar sendo liberado aí para estar servindo o corpo, amém? Com os dons, com o chamado que ele tem. Estende tuas mãos para cá, amém? Pai, esta noite nós queremos abençoar a vida do pastor Edson, queremos declarar sobre a vida dele teu poder, a tua unção, queremos realmente liberar sobre ele nessa noite a tua graça, que ele seja recebido com esta graça que o Senhor tem nos dado, e com a medida da graça que nós temos recebido nesta casa, com a medida da graça que temos recebido nesse ministério, nós queremos compartilhar com ele, para que ele possa, Deus, receber desta graça também. Nós queremos abençoá-lo, cobrir a vida dele com o sangue do Cordeiro, e declarar sobre a vida dele, Pai, nesse tempo novo, nessa nova estação, um novo começo na presença de Deus, um novo começo na presença de Deus. Que ele seja abençoado, ele, seus filhos, sua casa, esse propósito do casamento, que o Senhor também possa estar à frente, Deus, que realmente um novo tempo comece, uma estação termina e uma nova estação começa, e que ele seja abençoado nesse lugar amado, que ele seja realmente, Deus, ser abençoado e possa também abençoar as nossas vidas nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Depois você, vem cá, cara, vem cá, dá o microfone aqui, dá uma saudação aí, senta aí, irmão, senta aí, deixa eu dar uma saudação para a igreja, né? Ah, que bom, graça e paz do Senhor Jesus, comunidade Rio de Vida, como é bom estar aqui. Eu venho acompanhando a história de vocês, algumas pessoas aqui que eu conheço há muitos anos, e quando eu vi, né, o nome da igreja, a palavra do profeta Ezequiel saltou ao meu coração, que diz que por onde esse rio passar, tudo vai sarar. Sabe, eu entrei aqui hoje e eu senti uma presença de Deus maravilhosa. Eu estive em muitos lugares como missionário da Jocum. Sabe, cada local, cada cidade é um ambiente, é um desafio. Mas eu trago uma palavra de boas novas para nós mesmos. Sabe, em todos os lugares há pessoas necessitadas de uma palavra de Deus. E você tem dentro de si o rio de Deus. O rio de Deus flui através de você. É Deus em você e através de você. É isso que Deus tem nos desafiado nessa geração. Sabe, se você fizer um estudo bíblico, você vai ver que Deus usou pessoas simples para mudar a história de nações. Deus usou a mulher samaritana, uma mulher que era desajustada. Deus usou uma escrava de Naamã, que estava ali na casa do general Naamã, escravizada. Ela poderia falar que morra esse general de lepra. Me trouxe da minha nação para sua casa como escravo. Mas sabe, ela se deixou Deus usá-la poderosamente. E ela olhou o sofrimento daquele homem e disse: se tu tivesses na casa, lá na minha nação, o homem de Deus ia orar por você e você seria curado. O que eu estou querendo dizer para você essa noite? Deus espera que eu e você venhamos acreditar no que Ele pode fazer através de nós, porque é Deus em nós e através de nós. Eu agradeço a Deus a oportunidade aqui, senão eu já começo a pregar, né? Como é bom estar aqui. Há muitas pessoas que eu conheço aqui, Divino, há uns irmãos abençoados aqui, Walter, sua família e outros que eu não darei para citar o nome aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Tem uma história interessante do pastor Edson, que quando nós, no começo dos anos 2000, nós fomos pastorear uma congregação, né?
E em determinado momento, o pastor Edson foi para lá para nos ajudar, né? Ficou nos auxiliando ali como pastores, né? E depois que nós mudamos de Braslândia, fomos morar no plano piloto, ele assumiu a congregação, né? Então assim, parece que teve uma conspiração do universo aí, que o cara vem morar aqui próximo da igreja, vai casar com a irmã que é da igreja e está com a gente aqui. Bem-vindo, profeta, que Deus te abençoe, amém? Glória a Deus, glória a Jesus, amém? Louvado seja Deus, amém? Queridos, vamos passar para o ministério da palavra aí, amém? No final, pode lhe cumprimentar o pastor Edson. A gente está com essa coisa da pandemia, todo protocolo, mas não deixa de cumprimentar, amém? Eu queria convidar aqui a irmã Neide para estar com a gente, amém? Aplaude ao Senhor aí, meu irmão, que é mulher de Deus. Glória a Jesus. Eita! A irmã Neide, ela é diaconisa da igreja, é uma das fundadoras também do ministério da Igreja Rio de Vida, serve a Deus conosco aqui há muitos anos, e tem uma palavra de Deus maravilhosa, e é uma oportunidade para a gente estar recebendo do Senhor a partir da vida dela, amém? Então vamos, cadê aquele álcool abençoado aqui, hein, gente? Alguém traz para mim, hein? Traz lá, por favor, Ritinha. Então a gente vai receber aqui a irmã Neide. Levanta as tuas mãos, vamos estar já orando para a vida dela. Pai, nós queremos abençoar a vida da Neide nesta noite, que ela seja um instrumento do Senhor nesse lugar, usada por Ti, que a Tua igreja receba a palavra que sai da boca dela nessa noite, que seja edificada pelo seu testemunho, pela palavra de Deus que é viva dentro dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós te abençoamos em nome de Jesus, amém? Então vamos... Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui, né? Compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós passamos aí... Primeiro eu gostaria de fazer uma oração. Eu não gosto de fazer nada para o Senhor sem antes orar. Queria que você colocasse a mão no seu coração. A minha oração foi, eu falei com o Senhor, Deus, a nossa alma não se converte, mas o nosso espírito se converte. E é com o seu espírito que eu quero falar nessa noite aquilo que o Senhor tem. Então você vai colocar as mãos no seu coração para que Deus possa repreender tudo aquilo que não provém dEle. Que nós possamos estar livres aqui para ouvir a voz do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor. Nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus e que toda palavra liberada, Deus, ela possa fluir para aquilo, Deus, que ela foi designada por Ti. Em nome de Jesus, eu apresento a Tua igreja, que o Senhor possa ministrar, o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para compreendermos a grandeza do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós ouvimos muitas palavras esses últimos domingos sobre a igreja. Deus, Ele falou muito conosco. Nós ouvimos que somos parte da igreja, sim ou não? Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós ouvimos que como parte do corpo de Cristo, nós somos diferentes. Cada um atua de uma maneira, cada um é uma parte, cada um tem uma função. Não foi isso? Nós ouvimos que a igreja não são essas paredes, mas a igreja sou eu e você. É a minha vida, a sua vida em Deus, que Deus vai fazer a diferença aí fora. Nós estarmos em Deus é que vai fazer a diferença. Sim. Nós ouvimos várias coisas sobre a igreja. Eu queria continuar falando sobre a igreja. Essa igreja que somos eu e você. Essa igreja que tem recebido do Senhor. Essa igreja que está em vários lugares. Eu sei que aqui tem pessoas que estão em bancos, tem pessoas que estão em escritórios, tem pessoas que estão em vários lugares diferentes. E ali tem uma igreja, onde você está, tem uma igreja de Jesus. Então, uma responsabilidade nossa, quando nós carregamos esse título de igreja de Jesus, de Filho de Deus,
E por isso eu gostaria, nessa noite, de compartilhar com você mais um pouco sobre o que é ser igreja de Jesus. Abra a palavra comigo em Mateus 16, 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Se eu fosse dar um título para essa palavra, eu ia falar sobre a igreja que persevera, que somos nós. Amém? A igreja que persevera, a igreja que tem perseverado em Deus, que sou eu e é você. Eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre as características da igreja. Uma delas é a perseverança, que é exatamente sobre isso que eu vou dar mais ênfase, sobre a perseverança da igreja. Mas a igreja, ela tem muitas características. Uma delas é ser vitoriosa. Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, você que está com a sua Bíblia aí, você que está em casa nos acompanhando. Mateus 16, 18, vamos lá? Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos pode dar um glória a Deus por essa palavra? Irmão, as portas do inferno. Vem dificuldade, vem luta, vem dor, vem perda, vem sofrimento. Pode vir tudo sobre a igreja. Mas a igreja ela já nasceu nessa condição de vitoriosa por causa dessa palavra de Jesus. Ela já nasceu assim. Jesus ele falou para Pedro: Pedro, tu és pedra. Você consegue destruir uma pedra facinho na mão? Você consegue destruir ela? Uma pedra, ela é firme. E Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro está aqui hoje? Não. Quem está aqui hoje? Nós. Então, Jesus ele fala para nós que sobre nós, que nós somos pedra, e sobre essa pedra que somos nós, ele edificará a igreja dele. Olha que coisa forte, é ou não é? Sobre esta pedra que somos nós, a igreja do Senhor será edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, que sou eu e sou você. Não sou eu que estou afirmando isso, é a palavra. É a palavra. E você pode falar para mim: irmã, mas eu tenho passado tanta luta, tantas dificuldades, tantas coisas têm acontecido, mas se você é a igreja, você é vitoriosa, por causa da promessa de Deus. Você já tem uma palavra, uma promessa de vitória sobre a sua vida. Amém? Outra característica da igreja é a perseverança, que é sobre isso aí que eu quero dar uma ênfase maior. Lá em Atos 2, abre aí comigo, Atos 2, 46. Eu vou só pegar alguns versículos que a gente ouviu muito sobre a igreja, né? Todo mundo aprendeu? Se a gente quiser conhecer mais um pouquinho, para os irmãos que estão chegando, porque a gente é um grupo diferente, né? Então, tem pessoas que têm mais tempo, tem pessoas que estão chegando. Então, onde você vai aprender sobre a igreja? Livro de Atos. Atos dos Apóstolos, tem toda a história da igreja. E aí nós aprendemos com os irmãos, os primeiros irmãos, a como nós nos comportarmos como parte dessa igreja de Jesus. Então, Atos 2:46. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles permaneciam como? Eles perseveravam como?
unânimes, eles viviam juntos, eles perseveravam. Quando fala perseverar, a gente entende que é uma coisa que era sempre, não é? Não era de vez em quando, uma vez no mês, de 15 em 15 dias. Não, era diariamente. Eles perseveravam unânimes todos os dias. Todos os dias esses irmãos estavam juntos, compartilhando o pão, comiam juntos. E o que eles tinham? Alegria e singeleza de coração. Eles estavam juntos, irmãos, e eles estavam alegres. Eles tinham alegria. Eu não estava lá, eu não estava lá, né? Mas eu acredito que quando chegava, eles saíam daquela reunião já com vontade de voltar para a próxima, que era no outro dia. Nós temos que aprender com esses irmãos, de nos alegrar. Quando tiver algo na igreja, você for convidado, venha, participe conosco. Nós precisamos retornar a ter essa alegria de servir ao Senhor. Quantos entendem? Essa alegria de servir a Deus. E nós aprendemos com esses irmãos. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para você, olha só. Nós somos a mesma igreja, dessa igreja de Atos, sim ou não? Nós somos? Somos. A única diferença é que o quê? Eles foram os primeiros irmãos, a primeira igreja, e nós somos a última igreja que antecede a vinda de Jesus. Nós só não estávamos naquela geração. Mas o Deus é o mesmo? O Espírito Santo é o mesmo? A fé é a mesma? Nós somos a mesma igreja de Atos. Só estamos em outro tempo. Vamos lá. O que eles tinham mais? Eles eram cheios do Espírito Santo. Atos 2:42, que já está aí, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não. Atos 2:4. Diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, não era um e outro, eram todos. No dia de Pentecostes, né, veio um vento, nós já lemos essa história. Então, se você não conhece a história da igreja, eu te convido a ler o livro de Atos. Ali você vai ver como eles se reuniam, de que formas eles viviam, né, como eu falei. Vamos ver se outra característica da igreja. Era uma igreja apaixonada por Jesus? Sim ou não? O que vocês acham? Era uma igreja apaixonada por Jesus. Nós podemos aprender com esses irmãos? Por que a gente, lendo a história, a gente percebe o amor deles? Por quê? Obrigado, cara. Por que nós percebemos, irmão, o amor desses irmãos? Por quê? Pelas atitudes deles, a forma que eles se reuniam com alegria, não é? Eles estavam ali animados, eles falavam de Deus. A gente vê aqui no livro de Atos quantos esses irmãos foram perseguidos. Uma das características deles, eles foram perseguidos. Não foi uma igreja que serviu a Deus livremente, eles foram perseguidos. E hoje, como o pastor Nildo estava falando, quantos países aí não estão sendo perseguidos? E nós temos que levantar as nossas mãos e dizer glória a Deus e aleluia, que nós estamos no Brasil. Essa perseguição ainda não chegou aqui, nós somos livres para adorar o Senhor, para louvar ao Senhor. Mas Deus precisa devolver nos nossos corações essa alegria de servir ao Senhor. Deus precisa fazer isso com a igreja. Outra característica, era uma igreja de poder. Posso falar isso? Uma igreja de poder. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Era assim? Ele curava as pessoas. Pedro, eles entravam no templo, tinha ali um mendigo, e ele falava: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, seja curado. Era assim ou não era? Um aleijado que estava ali. Então, assim, a gente vê vários milagres, vários prodígios e maravilhas que essas pessoas faziam no nome de Jesus. E nós somos a extensão dessa igreja. Nós não somos um povo à parte dessa igreja. Essa igreja lá e a gente aqui não, irmão. A palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo. Nós somos extensão dessa igreja.
Então, milagres podem e vão acontecer no nosso meio. Você quer ver um milagre? A minha vida é um milagre de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? A sua vida é um milagre de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está olhando para um milagre de Deus. Irmãos, quantas pessoas partiram nessa pandemia? Ninguém aqui pode dizer que não conhece ninguém que partiu, porque todos nós conhecemos pessoas que partiram. Sim ou não? E nós estamos aqui porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Então, nós somos um milagre de Deus. Eu não sei você, com que intensidade você vai dizer isso, mas eu digo, com toda a intensidade do meu coração, eu sou um milagre de Deus. Porque a minha vida tem sido sustentada por Ele. Amém? E por isso que eu estou aqui. Eu quero te incentivar. Eu quero te incentivar essa noite. Eu quero despertar em você a igreja que está aqui dentro. Aí dentro, ela está adormecida. Eu quero despertar para fora essa igreja, em nome de Jesus. Essa igreja que glorifica a Deus. Eu gosto muito dos glória a Deus. Tem um irmão aqui, né, aquele glória a Deus, aleluia. Isso mesmo, é glória a Deus e aleluia que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, glória a Deus. Ela era uma igreja liberta. Ela não tinha mimimi. Não era qualquer coisinha que ela desistia. Ela era liberta, ela era livre. Ela era liberta e por isso ela podia libertar. Ela era uma igreja curada, por isso ela podia curar. Ela era uma igreja verdadeira. Havia verdade entre os irmãos. Era uma igreja verdadeira. Era uma igreja restaurada. Amém? Mas com tudo isso, não deixava de ser perseguida. E quanto mais ela era perseguida, irmão, o que acontecia? Mais o quê? Mais ela crescia. Quero te incentivar a ler o livro de Atos. Se você não conhece a história da igreja, vai lá para Atos. Lá você vai entender por que nós estamos aqui, por que nós damos glória a Deus e aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria falar mais sobre essa igreja que persevera, que sou eu e você, porque essa igreja há mais de 2000 anos, ela não se acabou. Ninguém conseguiu destruir ela. Ninguém conseguiu destruir. Aqueles irmãos não estão mais. Há mais de 2000 anos não tem ninguém. Mas foi construída uma história em Deus que chegou até nós. Essa mensagem do evangelho que eles tanto pregavam, que a Bíblia diz que prendiam ele, o que acontecia? O anjo ia lá, nós vamos ler isso aqui, está aqui, reservado aqui o versículo, o capítulo e o versículo. Eu não gosto muito de ficar falando, que parece que é da cabeça da gente, né? Quando a gente mostra na Bíblia, a pessoa está lá, não é dela, né? Está na Bíblia. O anjo ia lá e liberava esses irmãos, e eles voltavam e continuavam falando de Deus. Eles eram persistentes. E por isso nós estamos aqui. Nós também somos persistentes. Passamos dificuldade? Muita dificuldade. Uns mais e outros menos. Mas passamos dificuldades. Então, nós somos a igreja que persevera. Fazemos parte dessa igreja que não desiste. Somos a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja que tem perseverado há mais de 2000 anos e nada e nem ninguém tem destruído. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus, custou a própria vida de Jesus. E nós somos o corpo, né, de Cristo. Precisamos, como igreja, guardar essa igreja e cuidar dessa igreja. Nós precisamos guardar a igreja. Estou falando de templo, precisamos cuidar do templo físico? Precisamos também. Né? Mas eu estou falando dessa igreja, eu e você. Nós precisamos cuidar e guardar essa igreja. Amém? Então, a igreja não mudou. Sabe quem que mudou? O meu coração e o seu coração. É o nosso coração que esfria. É o nosso coração que se distancia de Deus. É o nosso coração que não quer meditar na palavra, que não quer orar. É o nosso coração que não quer vir para a casa de Deus. Somos nós, são as nossas atitudes.
é que são diferentes. Mas Deus, Ele é o mesmo. E todas as vezes que nós estivermos diante dEle, nós receberemos uma porção da presença dEle, amém? Então, a igreja é a mesma. Nós é que nos distanciamos. Eu queria trazer uma reflexão para nós, baseada em tudo que nós ouvimos nesses domingos anteriores, e em tudo que nós falamos aqui, né, sobre as características da igreja, tudo que eu comentei, que a gente trouxe, eu queria trazer uma reflexão para mim e para você, que nós possamos refletir, você como igreja, como é que você está? Você como igreja, olhe para a sua vida. Não é para a vida do irmão, é para a sua vida. Como você está como igreja? Será que nós estamos longe dessa igreja primitiva? Ou será que a gente está assim, um pouco perto, mais ou menos? Como que está a sua vida como igreja de Jesus? Precisamos perseverar. Nós temos visto muitas pessoas desistirem. Eu aprendi que quando eu tiver uma grande luta, uma grande dificuldade, eu preciso mais de Deus. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Porque o meu socorro vem dEle, a provisão vem dEle. E hoje a gente consegue ver o efeito contrário. As pessoas estão em lutas, elas se distanciam de Deus. Nós temos visto isso. A gente pergunta, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã? Ah, ela está com tanta dificuldade, não consegue vir para a igreja. Ora, mas é aí que você precisa vir, irmão. O efeito está sendo contrário na nossa igreja do século 21. Se você está passando grande luta, ela não vai te destruir. Se você está em Deus, ela não vai te matar. Você vai passar por ela. E a graça de Deus, ela é sobre a sua vida, vai te sustentar. Quantos podem dizer amém? Não é para você fugir, não é para você desistir, desaparecer. Eu conheço pessoas que na pandemia elas cavaram um buraco, entraram lá dentro e parece que mal estão conseguindo sair, né? Cavaram um buraco e entraram lá dentro. Mas nós que temos Deus, nós temos um refúgio, uma fortaleza bem presente na hora da angústia. Então você não precisa se esconder, você não precisa fugir. Você precisa estar junto. Você precisa ouvir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento do seu espírito. Por isso que eu comecei aqui orando e falando que para que nós estejamos livres, com o nosso coração livre, porque é o nosso espírito que recebe, não é a nossa alma. E às vezes a gente está na alma. Eu não quero Deus, eu não quero saber de igreja. Isso é alma. O espírito, a Bíblia diz que tem sede de Deus. É assim ou não? O espírito, ele quer estar próximo de Deus. Mas vamos continuar a história da igreja? Eu quero que você vá analisando a sua vida como igreja, tá bom? Enquanto eu vou falando dessa igreja primitiva, você vai passando um filtro na sua vida cristã como igreja. Vamos abrir Atos 5? Atos 5, 17. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora. Eu vou ler de novo 19, talvez alguém não ouviu ou não entendeu. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora. 20. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Os anjos tiraram eles e disse para eles: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras da vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo
e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, o que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e, voltando-lhe, anunciaram. 23, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viram a ser aquilo. E chegando, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinando ao povo. É o que eu falei ou não? Podemos testificar? Fundamental o que eu falei? Amém? Então, eles falavam de Jesus, eles iam lá, pegavam esses irmãos, prendiam, os anjos iam lá, sem abrir as portas, milagrosamente, para não dizer que é coincidência, porque se chegasse aberto, ia dizer que alguém foi lá com a chave e abriu. Não é assim hoje? Jesus faz um milagre e alguém quer dar um jeitinho e falar: não, não foi milagre. Foi coincidência, foi isso, foi aquilo. Não é assim que acontece? Se a porta tivesse aberta, alguém podia dizer: não, alguém aí pegou a chave escondida, abriu. Não foi Deus, mas a porta estava fechada, os guardas na porta, mas não tinha nenhum dos irmãos lá dentro. E onde eles estavam? Ensinando no templo a palavra de Deus. Então, ninguém conseguia segurar esses irmãos. E por isso que o Evangelho veio há mais de 2000 anos e até hoje nós estamos aqui vivendo por essa palavra, por essas verdades. Amém? Glória a Deus. Imagine se vocês, isso aí, irmãos, eles faziam nas casas, eles faziam na igreja, era assim ou não era? Eles açoitavam, eles prendiam. Agora, vamos trazer para nós. Se fosse hoje, se nós estivéssemos aqui e alguém chegasse, peia em todo mundo. Vinha alguém no próximo domingo? Duvido. Não é assim? É. Então, o que a gente vê hoje? As pessoas passam dificuldades, elas acham que a solução é sair da igreja. Pelo menos é a minha percepção que eu estou tendo. As pessoas passam dificuldades, é como se sair da igreja fosse a solução do problema, irmão. Você pode estar arrumando um problema maior, a não ser que Deus te mande sair. É diferente. Se você tem uma palavra de Deus para você sair, saia e seja feliz. Agora, se você não tem, está saindo por causa de perseguição, está saindo por causa de problema, irmão, é melhor você repensar. Fique, porque lá fora você não tem proteção. Lembra de Noé? Noé construiu uma arca, né? Bem grande. A Bíblia diz que o povo havia uma perversão no mundo, e Deus destruiu tudo. Mas Deus guardou quem? Noé e a sua família. Por quê? Eles eram tementes ao Senhor. Mesmo que Deus tenha que construir a arca, eu não sei o que Deus tem que fazer, mas Ele vai guardar as nossas vidas. Amém? Se nós estivermos nele, querido, se nós estivermos segurando firme com Ele, como essa pedra que Jesus falou que Pedro era, nós precisamos ser essa pedra, crendo que o Senhor sustenta as nossas vidas. Amém? Então, eles eram perseguidos, mas eles perseveravam. Pega comigo aí, só um versículo, Atos 5:41. Atos 5, está bem aberto aqui, né? 41. Retirando-se, pois, da presença do conselho, isso aqui eram os apóstolos, né? Retirando-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Vocês acreditam nisso aqui? Que eles sofriam e eles se sentiam dignos de sofrer, de serem açoitados por causa do nome de Jesus. É o que a Bíblia diz. Eles se sentiam dignos, porque eles sabiam que a perseguição que eles estavam passando é porque eles estavam servindo a Deus. E eles sabiam quem era esse Deus. É diferente de nós ou é igual? Mesma coisa. Será? Né? É para a gente pensar. E no meio dessa confusão,
prendia os irmãos, o anjo ia lá, liberava, e os irmãos iam para casa, e o povo chegava lá batendo, uma confusão. No meio dessa confusão, aí Deus usa um mestre, um doutor da lei, porque a Bíblia diz, não é eu, vamos lá? Atos 5:34. No meio dessa confusão toda aí, né, o povo sendo perseguido e tanta coisa aconteceu, aí Deus usa um mestre, um daqueles fariseus, mas ele era mestre, ele era muito respeitado, a Bíblia diz isso. Vamos lá. Posso ler? Atos, capítulo 5, versículo 34. Mas levantando-se no conselho, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias, levantando-se Teudas, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os ir, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça, serdes também achados combatendo contra Deus. Ele estava dizendo aqui o quê? Se levantaram alguns líderes, alguns discípulos o acompanharam, mas todos morreram, sobraram nada. É melhor deixar esse povo, esses seguidores de Jesus, em paz. Porque se ele estiver fazendo, nas minhas palavras, tá, irmãos? Posso falar nas minhas palavras? A Bíblia está aqui, mas eu vou falar no meu entendimento. Vamos voltar. Aí o que ele fala para os que estavam lá aprendendo os discípulos? Deixai-o ir este povo. Se esta obra é deles, é do homem, vai se acabar. Mas se é de Deus, ela não vai se acabar. Aí diz aqui, mas se é de Deus, não poderás desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente caminha aí um monte de tempo com Deus, e depois a gente tem uns problemas, e a gente começa a entrar por esse caminho, e a gente está lutando com o próprio Deus. A gente está contra a igreja, a gente está contra os irmãos. E é interessante que quando as pessoas estão na igreja, você liga, atende, conversa com você. Irmão, mas quando as pessoas não querem nada com a igreja, ela também não quer nada com a gente. É engraçado. Não quer vir na igreja, também não responde mais mensagem. E às vezes você está contra o próprio Deus, é o que ele diz aqui. Vamos ler de novo? E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os ir, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra o próprio Deus. Às vezes as pessoas, a gente passa luta, passa dificuldade, e a gente pega essa dor que a gente está passando e coloca na igreja, coloca em Deus, como se Deus fosse culpado disso. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós precisamos. A gente tem que entender que a obra de Deus, se eu tive problema, eu preciso de cura. Mas a obra de Deus ela vai continuar. Eu não posso ficar impedindo que outros caminhem. Quantos estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Eu não posso impedir que outros corram. Eu preciso de cura, eu preciso parar, eu preciso ser curado. Mas o meu irmão... Sabe quando... o que eu quero dizer é que nós precisamos ter temor de Deus, que eu esqueci dessa característica, que é uma característica muito forte nesses irmãos. É ou não é? O temor de... São várias características, eu peguei só algumas, né? O temor de Deus, eles tinham temor de Deus. E às vezes a gente vê que falta tanto isso hoje em dia na igreja, né? Do século 21, temor de Deus. Eu estou com um problema, mas eu não vou... Deixa meu irmão, deixa seguir. Vai, irmão, você está crendo, vai na fé. Eu vou passar por um tempo de cura e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e ore por mim, né? Quando a gente é humilde, a gente
entende que precisamos de um tempo de cura? Todo mundo precisa. Quem aqui, na idade que você tem, nunca passou problema? Levanta a mão. Você nunca teve um problema na sua vida? Levanta a mão. 1, 2, mentira, brincadeira, irmão. Mentira não, né? Crente não mente, é brincadeira. Não existe, irmão, não tem. Todos nós passamos problema, todos nós... Sabe a natureza, ela não tem fases? A natureza tem fases, né? Às vezes você olha uma árvore, aqueles ipê, né? Tem época que está seco, não tem nada. Tem época que ele está todo florido, lindo, maravilhoso. Parece até que é daquele jeito, nem é, né? É só uma fase, é uma temporada. Então, uma estação, é melhor essa palavra, estação, me ajuda aí. É uma estação, então nossa vida é assim. Não é porque você está com problema que sua vida não vale nada. Não, mas esse problema vai passar. Se em Deus, você vai sair lá na frente. Amém? Deus vai te dar força, Ele vai te fortalecer. Mas, às vezes, a gente achando que a igreja não presta, os irmãos, está tudo ruim, está tudo destruído. Não está. Se você está vivo, dá um glória a Deus, né? Um aleluia, porque nós estamos vivos. Deus cuida de nós, Deus é bom, Ele é Pai. E a Bíblia diz que se nós que somos mal não damos nada ruim para o nosso filho, imagine Deus que é o nosso Pai. Amém? Então, vou concluir, né? Posso concluir? Somos a igreja que persevera, que não desiste, porque temos colocado a nossa fé e esperança em Deus, e Ele tem cuidado muito bem de cada um de nós. Não é hora de desistir, é hora de se posicionar como filho de Deus. Deus não perdeu o controle de nada, Ele tem tudo em suas mãos. Eu vou lhe dizer uma coisa, que Deus colocou isso, Deus sempre coloca isso no meu coração quando eu estou orando. Nas minhas orações sempre eu coloco o Brasil, né? A gente fica vendo os noticiários, a gente se preocupa muito com a nossa nação. E Deus coloca isso muito forte no meu coração. O Brasil só está do jeito que está porque tem uma igreja ainda que ora. Irmãos, quando essa igreja sair, não só no Brasil, é o mundo, eu sei que tem muitos países que estão passando mais dificuldades do que nós, que estamos aqui. Então, não é hora de nós pararmos, é hora de nós orarmos mais. É a hora de nós nos posicionarmos melhor. Não é hora de desistir. É hora de nós entendermos, nós temermos a Deus e tomar essa posição de filho. O mundo precisa das suas orações. E, às vezes, a gente está parado olhando só para o nosso problema. A gente está parado olhando para o nosso problema. Meu problema é muito grande. A crise que eu estou vivendo é muito grande. O mundo inteiro está passando crise, não é só você. Não é só eu. Quantos entendem? O mundo inteiro, irmão, não é só você. Eu, você e o mundo inteiro. Está passando crise. Amém? Então não é hora de desistir. É hora de se posicionar. A força não vem de nós. Ela vem de Deus. Persevere. Essa luta não vai acabar com você. O efeito é contrário. Ela vai te fortalecer. Quantos já passaram uma dificuldade e se posicionaram, buscaram o Senhor e se fortaleceram em Deus? Levanta a mão, seja sincero. Agora a pergunta é outra. Quem nunca teve essa experiência? Levanta a mão. Nunca passei uma luta para Deus me dar o livramento? Levanta a mão. Ninguém. Se tivesse alguém, eu ia chamar e orar, chamar o pastor Nito para orar. Irmãos, quando nós confiamos no Senhor, Ele é fiel. Então, o que a gente precisa como igreja é pedir a Deus mais fé. Nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando. Eu falei muito aqui da igreja lá primitiva, a primeira igreja, mas nós somos, a que precede, nós somos praticamente a última igreja. Eu creio que se Jesus não vir na minha geração, eu creio que Jesus vem na minha geração. Se não for enquanto eu estou aqui, na geração do meu filho, do meu neto ou do meu bisneto. Mas Jesus está voltando. Então, não podemos desistir por nada, porque não vale a pena. Se você acha que está ruim, com Deus, experimente ficar sem Ele. Experimente colocar o pezinho lá no mundo. Não transfira sua dor para ninguém.
nem muito menos para a igreja e muito menos para Deus. Amém? Precisamos pensar naquilo que... uma coisa que nós precisamos preocupar é pensar naquilo que a gente está pensando. Porque às vezes a gente pensa tanta coisa que às vezes a gente até se envergonha. Nossa, será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que eu sou crente mesmo? Então a gente precisa preocupar com o que a gente está pensando. Porque tem coisas que é o inimigo que coloca, não é Deus. Às vezes o inimigo fala para nós, aquele irmão não gosta de você, aquela igreja, ela não é assim, ela não é daquele jeito. E o inimigo está ali, encontrando espaço e ganhando espaço na sua vida. Então pense no que você está pensando. Passe pelo filtro da palavra. Se não for de Deus, rejeite em nome de Jesus. Amém? Na hora do problema é que precisamos mais de Deus. Amém? Não perca a esperança, creia em Deus. Eu creio que a igreja ainda é o melhor lugar para você criar os seus filhos. Seus filhos estão guardados e livres de um monte de problema aí do mundo. Não só ele, você também, sua família, está guardada, livre de um monte de problema que poderia atingir eles aí do mundo, se eles estiverem na casa de Deus. Então vamos cuidar da igreja, vamos guardar a igreja. E uma coisa também que faz a diferença na nossa vida, para encerrar, estou fechando, só isso aqui que eu quero falar. Abre aí Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Isso aqui também faz toda a diferença nas nossas vidas. É o que tem sido o alicerce das nossas vidas, né? A Bíblia diz, Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Onde você está edificando a sua casa espiritual? Se for na areia, irmão, a primeira tempestade, o primeiro vento, não vai sobrar nada. Mas se for, como diz aqui, na rocha, que é Jesus, pode vir vento, pode vir tempestade, mas nós estamos firmes, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Glória a Deus. Quero que você receba essa palavra com todo o amor, né, do meu coração para a sua vida. Amém? Que Deus, Ele cumpra o propósito que Ele tem nessa igreja. Eu me lembro que eu fiquei um tempo sem vir. Quando eu cheguei aqui, me deu vontade de chorar. Eu não sei se alguém aqui já teve essa sensação. Porque eu olhava e falava, cadê aquele irmão? E aquela irmã, cadê ela? Cadê aquela família? E não tinha quase ninguém. Eu falei, Deus, cadê o teu povo? Todo mundo sofrendo. Passamos dias difíceis, mas o Senhor é conosco. Amém? Deus está restaurando a sua igreja, irmão. Deus está curando o seu povo. Crê nisso. Crê nisso, que novas estações estão chegando. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Há novas estações para o povo de Deus. Nós não iremos perecer nesse deserto. O Senhor é conosco. Ele é a nossa força, amém? Nós podemos confiar, porque a promessa é para os filhos. Aleluia, nós podemos crer. Creia, querido, creia. Não desista. Aleluia. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive essa. Ele vive. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Que Ele vive, posso crer no
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no Levanta as mãos aos céus. Faça a tua entrega, faça a tua oferta nessa noite de adoração. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sabe, eu queria fazer mais uma oração com você nesta noite. Você que está no presencial e você que também está com a gente aí no online. A irmã Neide ficou muitos meses sem poder vir para a igreja. No último ano perdeu o esposo, perdeu a mãe, minha mãe. E talvez de todos nós fosse a pessoa que tivesse mais motivos para ficar em casa e cavar buraco e ficar deprê, e se esconder e não querer. Quem é casado, levanta a sua mão. Imagina você perdendo o seu cônjuge no meio da pandemia. E aí ela vem aqui, sobe aqui e nos dá uma palavra de encorajamento. O seu testemunho falou conosco hoje, Maneiros. E o testemunho dela fala com você: cuide da igreja que está dentro de você. Porque se você não cuidar da igreja que está dentro de você, ninguém o fará. Zele por ela. A palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo. Onde você estiver, você é igreja, você é templo do Espírito de Deus. Zele por ela. Cuide. Cuide. Cuide desta igreja. Se precisar, se apaixone de novo por Jesus. Se precisar, se apaixone de novo pela casa de Deus. Há muitos caminhos, queridos, na vida, mas nós temos que tomar cuidado para a gente não pegar o caminho errado. Nessa pandemia, muitas pessoas pegaram o caminho errado, e no meio da dor, como ela disse, ao invés de se aproximarem de Deus, se afastaram mais ainda. Quando a pessoa não quer a comunhão, é como se ela estivesse dizendo: eu vou continuar com a minha dor, e eu não quero a comunhão. Mas mesmo com dor, quando você quer a comunhão, na comunhão você é curado. Porque o testemunho de outras pessoas, às vezes a pessoa está com dor por uma perda financeira, por uma questão de saúde, por uma situação familiar, um filho, uma crise no casamento. Mas eu quero dizer para você que Jesus está vivo, e que Ele ressuscitou, e Ele te sustentou. Levanta a sua mão assim, ó, faz assim com a sua mão. Você está vivo por Ele. Ele é a rocha, Jesus Cristo é a rocha, e nesta rocha nós nos firmamos, amém? Ore nessa noite, faça teu voto com Deus, diga: Senhor, mesmo com crises, mesmo com lutas, mesmo com tribulações, eu me firmo nesta rocha que é Cristo. Eu me firmo nesta rocha com Cristo. Pede ajuda agora para o Espírito Santo, meu irmão. Pede ajuda para o Espírito Santo agora e diga: eu me firmo com Cristo, eu me firmo com Ele, Ele é a rocha. Eu me firmo com Ele porque Ele está vivo. Senhor, eu quero zelar pela igreja que está dentro de mim. Eu quero cuidar dela, eu quero protegê-la, eu quero amar esta igreja, eu quero cuidar desta igreja. Faz esse propósito com o Senhor nesta noite. Faz esse propósito com Deus. No nome de Jesus, Pai, toma aqui tua igreja. Que esta palavra fale conosco, que está aqui também no online. Que a tua palavra seja poderosa para cumprir o propósito do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, eu quero repetir o que ela disse: tuas lutas, tribulações não são para te destruir, mas para te fortalecer. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida uma força de Deus,
Declaro sobre a tua vida o poder de Deus, em nome de Jesus. Diga, eu recebo nessa noite. Diga, eu recebo. Diga, eu estou saindo da pandemia. Diga, estou saindo da pandemia mais fortalecido ainda. Diga, mais próspero, mais curado, mais sarado, mais crente. Diga, eu estou saindo da pandemia mais crente. Diga, eu estou saindo mais crente em Jesus Cristo. Diga, eu estou saindo mais apaixonado por Deus. Diga, eu estou saindo mais apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Que seja assim essa verdade na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aplaude ao Senhor, digno de louvor, de glória, de honra. Toda majestade seja para Ele, toda glória, toda honra sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que culto glorioso, que maravilhoso. Amém? Presença de Deus neste lugar. Queridos, nós vamos para muitos lugares e fazemos muitas coisas, mas nada é mais poderoso do que estar no corpo de Cristo, na casa de Deus. Amém? No próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor no mês de setembro. Venha com alegria, venha com paixão, nós estaremos aqui. Também nós começamos hoje pela manhã o nosso DNA Rio de Vida, onde nós integramos novos irmãos, novas pessoas. E no próximo domingo estaremos apresentando novos irmãos, novas pessoas aqui na igreja, como membros também da Rio de Vida. Amém? Estaremos apresentando novos irmãos. Eu queria, pastor Edson, vem para cá um pouquinho, meu irmão, fica aqui. A gente sempre termina, sempre quando apresenta um pessoal, a gente faz isso, amém? Não, aqui embaixo, por gentileza, aqui embaixo. Nós vamos orar e terminar o culto, mas você não vai embora antes de cumprimentar o pastor Edson, amém? Se você não quiser pegar na mão, fica à vontade, mas chega perto, cumprimenta, amém? Fica livre no Senhor aí, em nome de Jesus, amém? Estende as tuas mãos, vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso aqui. Pai, muito obrigado pela tua presença em nosso meio, pelo teu poder, pela tua graça sobre nós. Obrigado por este culto, obrigado pelos irmãos que estão online, que sejam também encorajados, porque eles são igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E nós queremos declarar sobre a tua igreja uma semana de vitória, uma semana de alegria, de prosperidade, uma semana de conquistas. Ei, porque você é a igreja, você vai cuidar desta igreja, vai zelar desta igreja, você vai sair daqui mais apaixonado por Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida uma semana extraordinária, cheia da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vai na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não vai embora não, cumprimenta aqui o pastor Edson, dá um bem-vindo para ele, amém? Na Rio de Vida, como membro da igreja Rio de Vida, amém? Glória a Deus.